certeza. À medida que os dias vai passando, você vai se apegando mais em Deus, você vai conversando com Deus, Sim, sim, e aí a gente vai acalmando o coração, né? sim. Um médico amigo da Jéssica, que trabalha no HC, ele levou todos os exames, né? Levou todos os exames e, e é lógico que eles não confiam nos exames externos, você sabe disso, né? Sim, sim. Mas pelos que eles viram, não vai ser algo muito difícil de ser feito. Se Deus quiser. Em nome de Jesus, assim Deus quiser. espero. Será. Boa noite, Eliane. Boa Olá, noite, pessoal. Carlos. Só estou vendo a sua cabeça, Eliane. Aí. Dona E dona Clara, Clara? um beijo. Boa noite, Eliana, Carlos. Tudo bem, dona Clara? Beijo. E o Carlos está aí ou está escondido? Tá Está escondido, escondido, né? Como sempre. Olá. Eu não Ele aí. Cá estou. Sabe, ele é um escondidinho. Certo. Ele é. Exatamente. Gente, hoje a prece inicial é por conta da Eliane, o Evangelho Carlos, Livro dos Espíritos o Marcelo, as vibrações normais e especiais a Lucélia e a prece final Marli, tá? Não esqueceu, Lu, que após a vibração vem a prece especial para as pessoas, sabe? Para o seu João, para o Flávio, né? Logo após. A gente. Foi isso combinado, né, gente? Sim. Sim. Esperar mais um minutinho, ainda é cedo, né? Eu tive um problema com o meu... Oi, diga. Alguém falou alguma coisa? Não. Você teve um problema com? Com o meu computador, com o meu fone aqui, não funcionou. Ainda bem que eu tinha outro aqui. Uhum. Coisas que acontecem, tecnologia. Tem um grande problema, né? Ajuda bastante, mas quando há problema. Certo. Hoje começamos o capítulo 18 do Evangelho, certo? Certo. Que, na verdade, é uma sequência, né? Sim. A Fer entrando. Bom. Que bom. Será que ela não pode fazer as preces especiais? Fala com ela, Marli. Falo. Boa noite, Fer. Olá, Fer. Fone. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fernanda, tudo bem? O Pedrão lá. Opa! São 18 horas. A gente pode deixar a prece especial para você após as vibrações? O quê? Para mim? É. Pode. Tá. Você sabe, né, quem são as pessoas? Tá lá na lista. Tá na lista. Tá. Obrigada, viu, Fer? Imagina. Vamos começar, gente? Então, vamos, neste momento, elevando o nosso pensamento, que os amigos espirituais, que os mentores do grupo de estudo espírita Francisco de Assis, possam estar em cada lar, no lar de cada um de nós. Possa nos conectar, que nós possamos vibrar muito amor durante todo esse estudo. E que os amigos espirituais possam nos intuir para que possamos transmitir aquilo que sabemos e possamos também aprender cada vez mais, para que possamos ser claros ao fazer o estudo e que tudo possa ser compreendido e que nós, aprendendo, possamos mais para frente colocar em prática
para a nossa evolução. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste, e piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Então, parábola da festa de núpcias. Item 1 é todo o Evangelho. No item 2 tem a explicação. No item 1 eu vou ler, no item 2 a gente vai discutindo, vai debatendo. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que, desejando fazer as bodas a seu filho, mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados já estão mortos. E tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tenho os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei, para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como encontraste aqui, não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros:
atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, itens de 1 a 4. Então, vamos agora à explicação de Kardec. O incrédulo ri desta parábola e lhe parece de pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete. E ainda mais quando os convidados chegam a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O incrédulo aqui, ele está olhando só para a questão da festa, né? Ele não está entendendo a parábola. Como que você é convidado para uma festa e não vai? Não tem. Todo mundo que é convidado para uma festa vai. Mas isso você olhando para a questão puramente da festa. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas. Se não lhes descobrimos o sentido oculto, Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Então, agora, nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Então, olha só, o sentido de Jesus. Se eu quero falar para esse povo do reino de Deus, eu tenho que falar de coisa que eles entendem. Então, vamos falar de uma festa que eles gostam tanto da festa nupcial, que aí eles vão entender o que eu quero falar. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas. Convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar dos seus campos, dos seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Então, eu olho para ela e fico pensando, onde eu me encaixo? Será que eu me encaixo naqueles que querem essa festa? Não a festa por si só, os comes e bebes, mas eu sou mundano, eu sou aquele que foi convidado, mas não tenho interesse em fazer, prefiro as coisas da terra, prefiro os prazeres da vida. Onde eu estou nessa parábola? Onde eu estou me encontrando? O Carlos segue que lado dela? O Carlos está a fim de aprender, de abrir mão de coisas, de dividir coisas. Nós já falamos de caridade aqui, que a caridade não é somente doação de coisas materiais. Mas será que eu estou disposto, às vezes, a parar de fazer o que eu estou fazendo para atender um socorro de uma pessoa que está precisando da minha ajuda? E, às vezes, não é material. Eu me lembro, eu estava em Monte Alto há muitos anos atrás, e um amigo me procurou para a gente atender um outro amigo, que a mulher dele não estava legal, e até precisou depois, uns dias, até do hospital psiquiátrico. Então, como que a gente vai agir nessa história? O primeiro passo, você vai até a casa, você faz uma oração, você ajuda de alguma forma nesse sentido, mas não é só isso. E o depois? Você foi lá, fez uma oração, virou as costas e foi embora. Fizemos a nossa parte, hein? Tchau. Então, como que nós estamos nessa? Qual é o nosso sentido? Por quê? Muitos vão ser chamados. As igrejas, os centros espíritas, os templos, eles não estão vazios. Por mais que a pandemia tenha afastado algumas pessoas, ainda tem bastante gente. Mas será que não vai só fazer forma protocolar? Eu preciso ir no centro toda terça-feira tomar passe. Eu preciso ir no templo toda segunda-feira porque tem uma explanação. Eu vou na igreja todo domingo.
É forma protocolar. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Acreditavam os judeus de então, que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Olha só o pensamento dos judeus. Isso tudo é meu. Deus já falou que é meu. E fica pensando só nessas coisas materiais. E eles foram os primeiros a receber essa oportunidade. Mas não é a oportunidade da terra. A terra prometida não é a terra em si. Não é a parte física da terra. Mas é onde nós vivemos, onde nós habitamos, o nosso planeta de expiação de provas. Eles vieram para poder ajudar. Alguns ajudaram, outros nem tanto. Por isso que eles também acabaram se atrasando. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz, que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posterioridade espiritual, tão numerosa como as estrelas do firmamento. As palavras de Jesus, quando a gente olha para tudo isso, até hoje nós falamos de seguir esse mestre. Olha como ele foi forte. Ele veio há 2000 anos atrás, 2025. As palavras dele, até hoje nós falamos de segui-las. Exemplo de amor, de caridade, exemplo de fé, que não é essa fé religiosa, é a sua própria fé, aquilo que brota de dentro de você, que você de fato acredita. Kardec chama de fé raciocinada. Porque a gente, de forma geral, né, a gente banalizou o vai com Deus, fica com Deus. Por quê? Porque a gente fala muito da boca para fora. Será que quando a gente diz isso, sai do coração? Tudo o que nós falamos tem que sair de dentro de nós. Quando a gente faz uma prece, por mais bonito que seja o Pai Nosso, como que ele sai de dentro de mim? Uma prece rápida só para acabar e ir embora? Ou para começar, para dar o pontapé inicial do nosso trabalho, ou dos nossos estudos em casa? Ela precisa ser sentida. Se você faz a prece com sentimento, você vê... Muitas vezes a gente diz assim, olha, hoje arrepiou. Aquela prece foi feita. Por quê? Porque aquela prece foi feita mesmo que não tenha sido por mim, por um de vocês. Mas ela teve aquele sentimento. E esse sentimento é o que conta. E quando Jesus fala do muitos chamados e poucos escolhidos, é exatamente isso. Qual é o sentimento que você coloca na sua vida? Para ajudar o seu irmão. Porque, como diz o Marcelo, nós precisamos nos melhorar individualmente. Mas o reflexo, obrigatoriamente, tem que ser na sociedade. Porque, senão, se a sociedade não se melhorar, significa que a minha melhora é egoísta. Não é uma melhora para o pessoal. E a melhora precisa significar que o meu reflexo é para a comunidade toda. O meu reflexo é para todo mundo. Mesmo que ele seja pequeno. Porque é de gota em gota que nós vamos conseguir. Não é tudo de uma vez. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação dominada pelos romanos estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu.
enviado para chamá-los à observação da lei e abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias, os sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que devia colher da sua própria iniciativa. Então, tinham a ideia de um Deus só, mas cultuavam esse Deus de forma exterior. Lembra quando Jesus diz que a oração sentida daquele ladrão, daquela pessoa má, dizia assim: mestre, eu estou fazendo minha oração, mas eu não sou igual àqueles que... O fariseu disse assim: mestre, eu estou fazendo minha oração, eu não sou igual àquele lá que rouba. E Jesus disse que aquele lá está fazendo uma oração sincera, e você só está fazendo o culto exterior para que todo mundo veja. Então, às vezes, a gente vive hoje num mundo tecnológico, de redes sociais. Tira uma fotinha aí que eu estou entrando no centro. Tira uma fotinha que eu estou no templo. Tira uma fotinha. Tá bom, tá todo mundo na rede social deve que você está indo. Agora, alguém está notando que você mudou? Que você melhorou? Porque é isso que nós precisamos. Eu tenho comigo, não significa que seja certo, não significa que seja correto, só uma opinião minha, pessoal. Eu preciso ter religiosidade e não religião. Por quê? Se eu tiver religião apenas para mostrar que sou espírita, estudo os livros, obras básicas todas, não serve para nada. Se eu tiver religiosidade, me preocupar com o meu próximo, seguir os caminhos que o mestre nos deu, é bem diferente, não é? Então, é essa religiosidade que nós precisamos fazer desabrochar em nós. Claro que eu gosto do Espiritismo, eu estudo o Espiritismo, procuro seguir os ensinamentos de Kardec, mas a religião não é o principal. O principal é o indivíduo se melhorar. Tanto que, se não me engano, foi para Dalai Lama, e foi perguntado qual era a melhor religião, e ele disse assim: não existe melhor religião, porque a melhor religião é aquela que se torna um ser humano melhor. Então, se o cara é budista e é melhor que ele, a melhor versão dele, é a melhor religião dele. Se ele é evangélico e é a melhor versão dele, é evangélico para ele. Se ele é católico e é a melhor versão dele, é o catolicismo. Se ele é espírita e é a melhor versão dele, é o espiritismo. Por isso que nós, é claro que para a gente que conhece, que estuda e gosta, a gente, quando vai orientar alguém, orienta nessas bases. Mas não significa que nós estamos falando corretamente. A pessoa, eu já devo ter citado aqui, fui procurado em Monte Alto uma vez por um amigo, levei ele, o casal, ao centro, e eles foram lá alguns meses, depois abandonaram e voltaram para a Igreja Católica. Ótimo. Eles tentaram um caminho, viram que não era, voltaram para a Igreja Católica. Tá certo? Porque ali eles se reencontraram. Então, nós precisamos disso. Nós damos a nossa opinião, mostramos o nosso caminho. Porque senão é assim, se eu soubesse que ter um filho mudava a vida, eu já tinha dado um filho para o meu marido antes. Mas quem disse que ele vai mudar? Pode mudar. Ah, se eu soubesse que a religião espírita ia mudar tanto, eu tinha levado minha esposa antes para a religião. Mas quem disse que ela vai mudar? Não é assim. Se o negócio fosse matemático, era simples de tudo, né? Mas não é, porque nós temos alguma coisa assim chamada livre-arbítrio. E chega nessa hora, nós colocamos em jogo. Eu gosto, eu sigo. Eu não gosto, eu levo no meia leite e meia mussarela. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros, pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos, pela incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons ou maus. Fazia entender, assim, que a palavra seria pregada a todos os outros, povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias,
em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito. Pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas, entre todos os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aproveitam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eu sou cristão, mas que tem que ter pena de morte, tem. Tem um contraponto aí, né? Se eu sou cristão, eu tenho que seguir o caminho de quem eu estou dando nome, que é Jesus Cristo. E Cristo, em nenhum momento, falou para você matar o seu irmão. Ele fala: amai o seu próximo como a ti mesmo. Ele diz assim: amai o seu inimigo. Em um momento, a gente precisa tomar cuidado, porque há a onda do cristão, mas o cristão não segue o Cristo. Ele segue os interesses pessoais de uma religião, de um pastor, de um padre, de uma casa espírita, de um médium que é o médium daquele centro forte. Então, a gente precisa tomar cuidado com o nosso segmento. Por quê? Cristo. A gente falou sobre isso também. É simples. Aquilo que eu vou fazer para o meu irmão, Cristo fazia? Faria? Não. Então está errado. Gostaria que fosse feito para mim? Não. Então está errado. Então, temos impulsos, nós estamos abrindo uma espécie de provas, então, eu acho que a gente está se melhorando. Eu julgo que nós estamos nos melhorando, mas nós não vamos virar sangue da noite do dia, né? Então, nós vamos aprender com dor. Ainda com dor. Não vai ser só na amor. Era o que eu tinha para hoje. Não sei se vocês querem complementar de alguma forma. Pode falar, Marlene, depois eu falo. Não, pode falar, Marcelo. Então, essa parábola, né? A gente tem que entender, colocando ela nos dias de hoje. Ela mostra exatamente a situação daqueles que se propõem, né, a seguir o espiritismo ou qualquer outra doutrina, mas aqueles que se colocam para fazer alguma coisa de bom pelos outros ou não. Então, todos nós somos chamados a agir, né? É o que alguém já falou, não basta a gente não fazer o mal. O momento agora é de fazer o bem, né? Então, às vezes eu fico pensando, né? E às vezes eu fico chateado comigo mesmo, né? Falei, nossa, tem tantas coisas que eu poderia fazer e não faço ainda. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, na minha opinião, parar e pensar, né? Tudo aquilo que a gente poderia fazer de bom, porque nós fomos chamados, né? Todos nós aqui fomos chamados. Mas será que nós seremos escolhidos? Agora, nesse momento em que a gente está começando um momento de transição, né? Vai ser a separação do joio e do trigo. Então, está sendo dada a chance, uma última chance, ou últimas chances, né? A gente não pode dizer quantas são, mas aqueles que não forem capazes de colocar em ação, né? Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, então aí não será escolhido para a festa das núpcias, né? Para núpcias, né? E é nada mais do que o novo mundo que a gente vai ter em breve, nesse século ainda, de acordo com Chico Xavier, né? É isso, só isso que eu queria falar. Diga, Marlene. Então,
Só que quando no finalzinho fala assim, que nós vamos precisar estar revestido com a roupa nupcial. Eu acho muito importante esse trecho, estar vestido com a roupa nupcial. Não quer dizer roupa. Essa festa não é uma festa simples, né? É uma festa diferente. Então, quando ele fala dessa roupa nupcial, a gente fala assim, mas que veste é essa? Né? Então, para ajudar a gente a entender melhor essa festa, né, e essa explicação sobre a veste, eu estava lendo, que eu tenho o costume de marcar coisa. O Ney Lúcio, no livro Jesus no Lar, no capítulo 3, né, explicação do mestre, ele conta uma pequena história que eu vou falar bem rapidinho. Havia uma senhora que ela cuidava de cabras, né? Então ela cuidava de cabras. Mas era uma pessoa que tinha muita dificuldade de perdoar, de amar seus desafetos, uma pessoa difícil de livrar-se dos seus ressentimentos. Jesus esteve com ela. Então Jesus perguntou para ela, né? Todos nós sabemos que Jesus usava ali, dentro do contexto da pessoa, né, para poder fazer seus ensinamentos. Então, Jesus perguntou para ela, como você condiciona seu leite? Ela falou assim, eu tenho que lavar bem as vasilhas, deixá-las bem limpas, porque se eu colocar o leite novo, ele vai azedar. Aí Jesus disse para ela, né, porque ela quer o reino dos céus, mas não estava ainda preparada. Jesus disse para ela, a mesma coisa acontece com o nosso coração. Ele precisa estar limpo, né? Ele precisa estar com as vestes limpas para que o reino dos céus possa entrar. Então, eu lembrei desse texto do Ney Lúcio e achei que era uma boa colocação para o momento. Então, é isso. Eu só queria agradecer, tá bom? Obrigado pela contribuição. Ok, bacana. Bom, alguém mais? No, Não? A gente vai começar no Livro dos Espíritos, o livro terceiro, né? As Leis Morais, capítulo 1, a lei divina ou natural. O primeiro item é caracteres da lei natural, pergunta 614. Todos aí? sim, Tá? Ok. A primeira pergunta é assim: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Bom, a lei natural, tá claro, é a lei de Deus, né? E é uma lei a qual todos nós estamos sujeitos, né? Ela é eterna, ela como é que eu vou dizer assim? Ela é o que é pela lei natural que Deus organiza, orienta o universo, tudo aquilo que ele criou. Eu tô com uma página aqui aberta sobre uma pesquisa que eu fiz sobre isso. Então ele fala assim: no Espiritismo, a lei natural é a lei de Deus que orienta os seres humanos no que devem fazer e no que não devem fazer. É considerada a única lei verdadeira e indispensável para a felicidade. As características da lei natural. É um conjunto de princípios morais e éticos universais e imutáveis. É acessível pela razão. É a base para distinguir o certo do errado. Influencia a criação de leis justas.
rege todos os fenômenos físicos e espirituais do universo. É eterna e imutável como o próprio Deus. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu. Por exemplo, a gente pode citar várias aí, né? Ação e reação, causa e efeito, né? Tudo isso faz parte de uma lei universal, que foi, vamos dizer assim, criada junta com quando Deus criou o universo, né? A gente não sabe como, e tão cedo a gente não vai saber, mas essas são as leis naturais. Alguma pergunta? Comentário? Pergunta 615. A lei de Deus é eterna? Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Essa é uma consequência óbvia, né? Uma vez que ela vem de Deus, ela é, assim como o próprio, eterna e imutável. 616. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Eu lembro um assunto que tem até uma parte que fala sobre o duelo, né? Na época de Kardec, o duelo era uma forma considerada honrosa, né? De se resolver vendetas. Hoje, é impensável, né? Que isso aconteça. Ou seja, a lei humana ela muda de acordo com a evolução do ser humano. Mas, naquela época, como hoje, sempre foi e sempre vai ser errado você tirar a vida de alguém. Seja por qual motivo. Então, essa é uma lei universal. Certo? Ok? Continuação da 600... pergunta 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que é conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Uma continuação. É dado ao homem se aprofundar em ambas? Sim. Mas uma só existência não é suficiente. Eu vou ler a observação de Kardec antes de qualquer coisa. Ele diz assim: que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se não se considere, senão, mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A mais longa existência possível é insuficiente, e com maior razão quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem em si mesmo e em suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Eu não sei vocês, né? Mas isso tudo faz de Deus uma coisa, algo, né? Muito mais grandioso do que a gente sempre imaginou. Porque, veja, faz dele não um mágico, né? Deus não é um mágico. Ele criou leis, ele segue regras, né? Que ele criou. Então, tudo aquilo que a gente pode achar, por exemplo, que seja milagre ou misterioso, é porque nós ainda não sabemos todas as leis da natureza, né? Mas Deus não é um mágico, ele não é como é que eu vou dizer, um mágico, né? Tudo aquilo tem uma lógica, tudo tem uma sequência, né? E, na minha opinião, isso não torna menos, né? Muito pelo contrário, torna muito eternamente sábio e justo, porque
Ele não precisa de exceção à regra para fazer as coisas, porque tudo que ele faz é perfeito. Né? Muito bem. Algum comentário, gente? Tranquilo. Nossa, estou me sentindo solitário, ninguém fala nada. Bom, a última então. 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Eu vou ser bem sincero com vocês, essa pergunta me deixou confuso. Porque a gente sabendo que as leis naturais são iguais para todos, como é que ele fala que é proporcional ao grau de adiantamento? Na verdade, eu acredito, na minha opinião, que isso está relacionado à interpretação das leis. É o que eu falei do duelo, né? Na época de Kardec, o duelo era algo, vamos dizer assim, normal, né? A gente vê que no começo do século XX, eu tenho uma grande vergonha de falar isso, que no começo do século XX havia nos zoológicos pessoas de outras etnias no zoológico. Nunca ouvi falar disso? Eu vou mostrar para vocês. Na Bélgica, eu conheço um caso especialmente na Bélgica, em que tinha um zoológico onde pessoas, africanos, pessoas da Ásia, eles eram colocados como seres à parte. Isso hoje é horrível, é terrível, não é inimaginável. Então, na verdade, isso era normal naquela época, mas nas leis de Deus sempre foi abominável, porque todos somos iguais. Todos somos iguais e todos merecem respeito. Independente de quantos saibam, se são seres ainda com pouco conhecimento, ou se são cientistas, ou se sejam... Não importa a raça, a etnia, nada disso. Mas, veja, então, as leis naturais, elas são eternas como Deus, mas nós vamos caminhando devagarzinho, né? E aí, o nosso objetivo é seguir as leis de Deus, né? Daqui a alguns milhões de anos, quem sabe a gente chega perto disso. Alguém quer falar alguma coisa? Diga, Marli. Eu acho assim que em alguns mundos pode existir não a necessidade total dessas leis. Por quê? Lógico, essas leis que Deus deixou foi uma forma do homem evoluir. Mas nós precisamos entender que existem mundos muito evoluídos, tem espíritos puros, que já não é mais necessário ter tantas leis assim, que eles já têm conhecimento de tudo que Deus quer, necessita e precisa deles. Então, eles já estão trabalhando, já são seres de luz, são espírito puro, cujas leis já não são tão necessárias. Acredito eu que seja isso. Sim, perfeito. É isso mesmo. Vai chegar um momento em que a Terra não vai ser necessário lei. Porque é isso, todo mundo vai saber exatamente o que é certo. E, na verdade, viu, Marli, todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe, mas alguns preferem ignorar a lei para o seu próprio benefício, né? Porque nós estamos ainda, Marcelo, a gente acabou de sair do mundo primitivo. A gente está no mundo de expiação e prova. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer, então nós necessitamos, sim, das leis para que a gente possa aperfeiçoar espiritualmente, evoluir, e é conhecendo essas leis que a gente vai evoluindo, mas vai chegar um ponto, se Deus quiser, né? Quando houver o casamento entre Jesus e a humanidade, em que nós não vamos necessitar tanto dessas leis, porque a gente já tem conhecimento do Deus, Sim. Desse Deus maravilhoso, desse Criador, desse Deus que nos ama tanto. Então, eu acho que talvez o autor aqui, né, Kardec, queira dizer isso, né? Que chega um determinado momento que não é. Jesus, por exemplo, é necessário a lei para ele?
Ah, não, né? Então, Muito é bem. isso. Obrigado, Marli. Muito útil o seu comentário. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que a linha de raciocínio da Marli é essa mesmo. Mundo, por exemplo, mundo de regeneração. A lei é a mesma. Não vai mudar. A lei é eterna e imutável. Mas a aplicabilidade da lei é de acordo com o grau intelectual de cada um, o grau moral de cada um. Aquele mundo vai ser... Você vai para o mundo feliz. Já é... E no mundo puro, o que acontece? Já não tem mais a lei só. Jesus e aqueles do mundo puro já estão vindo para aplicar, para ensinar como faz. Jesus não veio, não é o governador da terra, ele veio aqui para trazer a aplicação dessa lei. Nós falamos, ele até hoje é seguido. O cara pode não gostar de uma série de coisas, ser de uma religião diferente, pode não ser cristão, mas o segmento que ele fala vai ter a ver com Cristo. Sim. Ok. Graças, senhor. Perfeito, Carlos. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Bom, então, eu entrego o bastão para a Lucélia, né? Tá, Lu? Sim. Vamos primeiramente agradecendo essa aula maravilhosa do Livro dos Espíritos e do Evangelho. E vamos agora abrindo os nossos corações e vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque o coração daqueles homens envolvidos que começam a guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra a nossa amiga Conceição. Que ela receba, nesse momento, um abraço fraternal de todos nós. Vamos vibrando ao nosso Brasil. Que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro. Creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias, aos moradores de rua. Vamos vibrando a todos os hospitais, os doentes e os seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros e os funcionários. Vibrando a todas as escolas, aos alunos, professores, diretores e os pais de aluno. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos em drogas, prostituições, bebidas, que Jesus entre em seus corações para a mudança para melhor. Vibrando a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, que Jesus conforte os seus corações. Vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância uns com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis. Que Jesus fortaleça a cada um de nós no amor e na caridade. Vibrando a nossa família, que Jesus abençoe a todos da nossa família. Vamos deixando uma vibração bem especial, com muito amor e carinho, nas mãos do plano espiritual, utilizar onde for mais necessário. Vibrando também a todos os nossos inimigos, que pensam diferente de nós. Que Jesus abençoe a todos eles. Vamos vibrando uma vibração de muito amor para a lista de assistidos,
aos encarnados e aos desencarnados. Que o plano espiritual auxilie a cada um deles, onde for mais necessário. E vamos pedindo a Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas com o remédio necessário para cada um de nós. Que assim seja. Agora, nós enviaremos vibrações especiais e pedimos aos espíritos de luz que auxiliem e abençoem o senhor João e as suas filhas Viviane, que deem amparo ao casal Cris e Márcio, que auxiliem Flávio Abinagem, que estejam junto de Maria Paula Santos Silva, de Júnior Arcúrio, que abençoem Marli Santos Fernandes, Carolina Arruda, e que ajudem a senhora e minha avó querida, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato também. Que estejam com Ivaldo Parma da Silva, que amparem Bárbara Lenharo e Jéssica Santos Silva. Que todos eles recebam o amparo, o acolhimento e a cura para o que estiverem passando. Que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos a Deus por ter podido nos reunir nesse dia, mais uma vez, em nome dele. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade amiga por estar presente conosco. Agradecemos nossos mentores individuais por nos acompanhar em nossas jornadas. Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu evangelho de luz. Ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes. Nos mostra o caminho do bem, mostra-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostra-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo. E que com muito amor nós possamos dividir com nossos irmãos de jornada todos os benefícios que recebemos de Deus. Auxilia-nos, Mestre Jesus, a sermos merecedores do teu amor. Que sua luz seja fonte de inspiração para que nós possamos semear o bem, hoje e sempre. E antes de finalizar o encerramento, gostaria de fazer a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, gratidão por tudo. Querido grupo, Luci,
Lucélia, Pedro, Fer. Quis Deus que a gente passasse por mais uma aprovação, como diz o Emmanuel, a Chico, até para morrer a gente precisa ter educação e dignidade, né? Mas eu comunico a vocês que os exames do Parma acabou dando um tumor no rins, outro no fígado. Essa semana eu tive que pedir ajuda do Carlos. Eu fiquei sem chão. No momento assim, foi muito difícil para mim. Mas aos poucos a gente vai compreendendo que é preciso tranquilidade para resolver nossos problemas. Que é preciso pôr os pés no chão para compreender os desígnios de Deus. Que aquilo que a gente tem que passar, ninguém vai passar no nosso lugar. Então, hoje eu quero agradecer ao Carlos, a Eliane, agradecer ao Marcelo, pedir a Fernanda, ao Pedro, a Lu, que continuem orando por nós, que será outra batalha que vamos enfrentar, mal saímos de uma, né? Então, assim, mas Deus assim o quis e assim será. Eu peço a vocês que no momento de reflexão, que vocês possam orar pela gente, tá bom? E que a gente possa passar isso juntos, novamente. Que assim seja. Gratidão a todos. Gratidão, viu, Carlos? Estou à disposição, Marli. Sempre que precisar. Estamos sempre juntos. Que assim seja, Eli. Conte conosco, viu, Marli? Conto sim, Fernanda. Eu não tenho mais vocês como irmãos, eu tenho, assim, como parceiros de grupo, eu tenho vocês como meus irmãos, eu tenho vocês como minha família. Então, se a minha família não souber o que está acontecendo comigo, quem vai saber, não é? Então, eu achei mais que justo que Lucélia, Pedro e Fernanda soubessem o que está acontecendo, tá? E que a gente vai enfrentar isso novamente, que vai dar tudo certo. Será feita a vontade do Pai. Tá bom? Mas, por favor, não deixe de orar por nós. Com certeza. Gratidão. Com certeza, Marli. E uma boa noite para você, Lu, uma boa noite, Eliane. Eliane, amanhã eu vou na tua casa. Carlos, boa noite. Boa noite, Dona gente. Clara, um beijo. Boa noite, Dona Clara. Boa noite, Marcelo, Pedro, Todos, um abraço a todos. todos com Deus, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Beijo pra Amém. Boa Boa noite. noite. Deus abençoe. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.